Fala galera, estou começando mais um vídeo. Dessa vez eu quero falar sobre Brasil Império com vocês. Na verdade eu gostaria de falar sobre alguns aspectos gerais do que a gente chama de Segundo Reinado. Basicamente, como a gente sabe, o Segundo Reinado começa a partir de 1840 com o chamado golpe da maioridade, onde o Dom Pedro II assume ainda menor de idade, mas através de uma adaptação nas leis para que ele assumisse como o imperador do Brasil. A partir daí a gente tem uma fase que vai durar até 15 de novembro de 1889. O que eu queria fazer com vocês agora é falar sobre 4 aspectos principais desse período, que é sociedade, cultura, política e economia. Fazer um resumo bem rápido para vocês entenderem mais ou menos como é que estava configurada aquela fase da história do Brasil. Então a primeira coisa que a gente pode dizer a respeito da sociedade brasileira, a gente tem que dizer o seguinte: ela era dividida basicamente em duas partes. A primeira parte é a elite brasileira, que continua sendo elite, na verdade uma elite misturada com elementos dos portugueses que tinham ficado aqui e tudo mais. De qualquer forma, é uma elite formada já desde muito tempo, que continuou no controle, que se misturou à elite brasileira, que dividiu a atenção, que dividiu o poder e que disputava o poder entre elas, a elite brasileira, nascida no Brasil, e a elite portuguesa. Essa elite controlava todos os demais aspectos da sociedade. Neste caso especificamente, ela controlava o que acontecia na sociedade, a maneira como a sociedade se organizava, o que ela poderia ou não se organizar. Ela criava as leis para a sociedade de maneira geral, inclusive as leis que controlassem o resto da população, que é o chamado povão, o resto da sociedade, que era formado basicamente pelos brancos livres pobres e pelos negros, tanto negros libertos quanto os escravos. Nesse processo a gente vai ter uma questão muito fundamental, que é a questão da libertação dos escravos. Num primeiro momento, a proibição do tráfico de escravos a partir de 1831, que não é obedecida pelo Império, que não é obedecida pela elite brasileira, que continua usando a mão de obra, e a gente já vai ver por quê. Então digamos que a elite representasse mais ou menos uns 15% da população, mais ou menos, e o resto da população formada por brancos livres, pobres, escravos e ex-escravos. Nesse contexto a gente tem a cultura que é importada da Europa pela elite brasileira, que se diz moderna ou que quer ser moderna de alguma forma, e que por isso copia o que vem da Europa, especialmente da França, uma grande influência dos franceses no Brasil no século XIX, mas também o que vem da Inglaterra de alguma forma, um pouco menos, mas ainda assim que influencia o Brasil, especialmente no que é consumido pelo Brasil, ainda mais pela questão da dominação da Inglaterra sobre o Brasil. A gente tem a questão da independência do Brasil em relação a Portugal em 1822, mas ao mesmo tempo o Brasil ter continuado a ser dependente da Inglaterra de alguma forma, economicamente sobretudo, mas de qualquer forma a cultura é importada da Europa, a cultura é copiada da Europa, evidentemente misturada com elementos nacionais, elementos especialmente dos indígenas, que são um pouco menos mal vistos que os negros naquele momento, e o resto da sociedade começando a criar elementos de cultura nativa ou cultura mesclada de indígenas com os negros e tudo mais. A gente tem nesse caso a capoeira, a gente tem as danças, as heranças trazidas pelos africanos. Tudo isso vai se misturando no resto do povo. É claro que a sua alta sociedade brasileira, ela não vê isso com bons olhos e de qualquer forma tenta evitar uma contaminação por parte da elite ou de parte dos elementos da elite em relação a essa cultura popular, essa cultura do populacho e assim por diante. De qualquer forma, o que a gente tem é uma cultura da elite e uma cultura do povão. Isso é muito marcado no século XIX. Não é só no Brasil, né? De maneira geral, no resto da América Latina, no resto do mundo, isso é muito claro, né? Uma separação entre o que é cultura do povo e o que é cultura da elite, ou o que é cultura de verdade, considerado cultura de verdade, que é a cultura da elite, e uma subcultura, uma cultura pobre, enfim, que não é muito bem vista, aliás, é muito mal vista em certos pontos. A capoeira, inclusive, é proibida e representa uma ameaça para a elite de maneira geral. Por outro lado, o Segundo Reinado também é caracterizado por uma política muito particular, que é dominada pela Constituição de 1824, que tem o elemento do poder moderador do imperador, mas que também com o tempo vai criando uma opção que é chamada de parlamentarismo à brasileira, que é uma espécie de parlamentarismo, mas que no final das contas quem manda realmente é o imperador. A figura do primeiro-ministro, assim como existe na Inglaterra, fazia muito tempo que já existia na Inglaterra, mas a figura do primeiro-ministro no Brasil, ela tem uma voz muito mais branda, que é controlada de alguma forma pela voz do imperador, ou decisões que são tomadas pelo imperador e o grupo dele, dividida entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Basicamente, como eu disse para vocês, a elite é que controla a política no Brasil, a elite é que faz
parte do Senado, a elite que faz parte da Câmara dos Deputados, a elite que compõe o parlamento, a elite que elege seus membros para representar toda uma sociedade brasileira, que na verdade representa uma minoria, como a gente já sabe. E um último aspecto que mistura todo o resto é a economia no período do Segundo Reinado, né? A economia baseada num produto que já tinha ganhado importância e que começava a dominar a sociedade brasileira fortemente, que é o café. A gente sabe que o café, a partir do começo do século XIX, começa a tornar-se o principal produto da economia brasileira. Não que não existisse outros produtos, mas o café passa a ser o grande produto da economia brasileira, passa a gerar uma grande quantidade de renda, divisas, inclusive de moeda estrangeira, basicamente libras esterlinas, libras inglesas. E para produzir o café, eles precisavam de uma grande quantidade de mão de obra, e a mão de obra naquele momento era escrava. E ao contrário dos demais países da América Latina, o Brasil não fez a libertação dos escravos cedo. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a se tornar os seus escravos livres. E isso aconteceu basicamente por causa da conjuntura dos eventos históricos que estavam se desenrolando em torno da economia do Império, né? A questão basicamente da produção de café, que dependia em grande quantidade de mão de obra. Os cafeicultores não queriam contratar mão de obra livre e importar imigrantes da Europa. Teve algumas tentativas de fazer isso, mas elas não deram muito certo. Na verdade, o que aconteceu foi que eles resistiram à libertação dos escravos porque eles queriam manter a escravidão, porque era muito mais barato manter um escravo do que contratar alguém e pagar um salário ou fazer algum acordo de meação, de parceria, como eram os acordos que vão sendo desenvolvidos ao longo do século XIX, de forma a incluir o trabalho livre. Mas num primeiro momento, especialmente até 1870, 1880, o que a gente tem no Brasil é basicamente a exploração do trabalho escravo, o uso dos escravos em grande quantidade. A questão é, se tinha proibido o tráfico de escravo em 1831, por que continuou o comércio de escravo? O próprio tráfico de escravo continua de forma clandestina, como eu já falei para vocês, e ele só vai ser proibido definitivamente a partir da Lei Aberdeen de 1850. A partir daí a Inglaterra fica responsável por prender os navios que traficam escravos e também prender as pessoas que estavam fazendo esse comércio, levar para ser julgado inclusive na Inglaterra, né? Então o pessoal foi forçado a acabar de vez com o tráfico de escravos a partir de 1850. Então nesse período aí, 19 anos, a gente tem a persistência do tráfico de escravos. E quando ele acaba de verdade em 1850, quando ele fica definitivamente proibido, o pessoal passa a controlar isso mais efetivamente, inclusive o Império passa a ficar responsável por controlar isso, a gente tem um comércio interregional ou intrarregional também, em alguns casos, mas basicamente interregional. O pessoal que tinha escravo no Nordeste, como o preço do escravo aumentou bastante, porque tinha menos escravo vindo para cá, eles passaram a vender os escravos para o pessoal do Sudeste, basicamente para o pessoal que plantava café e produzia café na região do Vale do Paraíba, que inclui uma parte do Espírito Santo, de São Paulo e do Rio de Janeiro. E nesse processo a gente vai ter um uso maciço da mão de obra escrava até 1888, quando a gente finalmente vai ter a libertação dos escravos. Nesse processo vai ter a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, leis que não acabaram não resolvendo a situação, e finalmente a gente vai ter a Lei Áurea em 1888, em maio de 1888. Só aí que o pessoal se força, né, os cafeicultores especialmente se forçam a importar mão de obra basicamente da Europa, basicamente da Itália ou de países de língua alemã, por exemplo, também, embora em menor quantidade, né, uma grande quantidade de italianos que vêm para o Brasil nesse momento, a partir de 1888. Mas isso, até aí, a gente tem pelo menos mais 38 anos de escravidão, depois da proibição do tráfico de escravos para o Brasil. Então, a produção de café no Brasil ela é baseada no escravo. E sem o escravo seria quase impossível a produção de café crescer. Não é justificativa, claro que não. É um horror na sociedade, é uma mancha na sociedade brasileira que a gente precisa de alguma forma processar e aprender para não repetir, né? Porque a gente sabe, hoje em dia ainda a gente tem formas de trabalho que são análogas à escravidão, que são parecidas, que são comparáveis à escravidão. Então a gente tem que usar esses exemplos, essa experiência histórica, essa história do período imperial para a gente não voltar a fazer isso de novo, ou para a gente corrigir os erros do presente. De qualquer forma, a economia é baseada no café e o império, de maneira geral, sobrevive com recursos que vêm do café, a cobrança de impostos, os transportes. Aliás, em relação aos transportes, a gente tem a questão das ferrovias, que vão sendo instaladas no Brasil por causa do café. Não só por isso, mas em grande medida por causa do café, para transportar o café de forma mais rápida e de forma mais barata.
Quem conhece um pouquinho da história do século XIX, do Império Brasileiro, sabe que tudo isso faz parte de um processo que envolve a economia, que envolve a política, que envolve a sociedade, porque manteve a escravidão depois da independência. Isso existia a política, existia a lei que garantia a escravidão, e tudo isso vai começar a se transformar de forma mais profunda a partir de 1870, como resultado também da Guerra do Paraguai, como resultado, como desdobramento do que tinha acontecido na Guerra do Paraguai. A partir daí o Império vai se enfraquecendo, o Segundo Reinado vai se enfraquecendo, Dom Pedro II vai perdendo a legitimidade que tinha antes e, consequentemente, em 1889 a gente tem a proclamação da República e termina o Segundo Reinado. Então é isso, eu espero que sirva para vocês entenderem um pouco o período. Se vocês tiverem dúvidas, mandem nos comentários, depois eu respondo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo, não esqueçam de curtir, de compartilhar, mandar para o amigo de vocês. Um abraço para vocês, tchau!